O jornal é um meio de comunicação impresso, existente há vários séculos. No início, dava-nos informação acerca das leis. Hoje em dia, mantém as pessoas informadas do que se passa no país e no mundo. Olá, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por colaborar no meu trabalho final para a Unidade Curricular História e Cultura dos Média. A primeira pergunta é: como se chama e que idade tem? A idade tenho 56 anos. E como se chama? Jorge Fernandes. Se ainda se recorda, qual foi a primeira vez que teve em contacto com um jornal e leu o jornal ou uma revista? Desde a minha tenra idade, desde os, se calhar, 6 anitos, comecei a ver os jornais. E, inclusive, um jornal que na altura havia, que agora também existe ainda, mas que deixou de estar, só havia uma vez por semana, mas passou outra vez diário, que é o Diário de Notícias. O que sentiu ao ler, era muito novo, mas o que sentiu ao ler o jornal ou uma revista? Não, eu na altura poderei não ter o impacto da notícia, mas sim pela imagem, porque nós às vezes associamos, quando olhamos para num jornal, olhamos para a imagem na primeira capa, da capa, porque a capa pode até nem ter grande desenvolvimento no interior, porque há muita. Antigamente, geralmente, quando se punha na capa, tinha que haver desenvolvimento no interior. Hoje em dia não, põe-se uma grande capa, mas vai-se ver um resumozinho ou um artigozinho diminuto do interior do jornal. Que jornais existiam na época, quando o senhor era mais novo? Havia um 24 horas, que já não existe. Havia um crime, que também já não existe. Mas o 24 horas é um jornal diário, estilo Correio da Manhã e assim. Coisa. O crime era daquela situação, de situações do mundo. Não podia-se dizer que era crime de Portugal, mas íamos buscar aquelas coisas, crimes que aparecem, por exemplo, nos Estados Unidos, aqueles crimes indianos que a gente vê, famílias matarem-se uns aos outros e não sei quantos, como se fosse uma coisa normal, não sei quantos. Ou então aparecer aqueles casos aberratórios de fulanos muito altos, ou coisas dispares de fulanos ou fulanas, ou fulana barbuda, não sei quantos, porque, por exemplo, estou-me a lembrar assim, de coisas, esse jornal servia mais ou menos para esse tipo de coisas, só que desapareceu, e depois também havia um tal e qual, portanto, isto da informação, de coisas, também já desapareceu. Havia a Capital, havia o Diário Popular, que são jornais que eram engraçados. E a nível informativo? Jornais informativos, acha que as pessoas estavam a par de todas as notícias no país? As notícias, posso dizer que os jornais informavam, não posso dizer hoje em dia que ainda é rápida, porque o meio de comunicação, a internet e não sei quantos, não é pela internet, é o serviço. Quando o indivíduo quer saber alguma coisa, o jornal pode estar desatualizado, porque uma coisa aconteceu aquela situação que aconteceu agora nos Estados Unidos, no Capitólio. O Capitólio foi uma situação drástica a nível mundial e isto tem um reflexo mundial. Atualmente ainda leio jornais? Vejo todos os dias os jornais. Dou uma vista de olhos todos os dias que estou aqui. Que jornais costuma ler? Vejo todos os dias, seja desportivos, sejam não desportivos. Vejo, como tenho aqui os jornais, todos os dias folheio os jornais. Imprensa informativa, a especializada? Não, todos os artigos, tudo que me chama a atenção, vou vendo tudo. Então, diariamente, está em contacto com os jornais? Estou, todos os dias, menos ao domingo. Menos ao domingo, salvo se às vezes, esporadicamente, poderei comprar algum, aí compro. Porque estou encerrado ao domingo, posso ir comprar algum jornal ao domingo. Mas quando não, no domingo não tenho acesso aos jornais, porque estou encerrado. Muito obrigado. Um bom dia para si. Muito obrigado. E obrigado. Dia 15 de dezembro de 1955,
nasce a televisão em Portugal, mas só em março de 1957 é que se inicia as transmissões regulares. No início só existia um canal, nos dias de hoje existem vários. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. O tópico que iremos abordar é sobre a televisão. Antes de mais, como se chama e que idade tem? Eu chamo-me Catarina Dias e tenho 54 anos. Quantos anos tinha quando apareceu a televisão, se ainda se recorda? Quando apareceu a televisão, foi antes de eu ter nascido, ou seja, para aí à volta de 8 a 10 anos antes de eu nascer. Mas lembro-me da televisão no início, pronto, quando era pequena. Tive a sorte dos meus pais poderem ter uma televisão, já eu era assim 3, 4 aninhos, já tínhamos uma televisão a preto e branco, como era óbvio, na altura não havia a cores. E lembro-me perfeitamente, lembro-me que a televisão só tinha canais, abria para dar as notícias à hora do almoço, depois fechava e depois só abria à tarde, ao final do dia, e depois aí é que já tinha um período mais amplo de alguns programas, mais nomeadamente era mais notícias, desenhos animados, séries. Se ainda se recordar, que programas gostava de assistir e que assistiam na época? Em termos de séries, lembro-me do Bonanza e na Casa da Pradaria, talvez já um bocadinho mais recente, depois do Bonanza. Eram séries que a gente gostava muito de ver, porque davam normalmente ao fim de semana e ao fim de semana prendia-nos um bocado à televisão. O que acha que mudou na televisão de há décadas atrás para agora, a nível de canais televisivos, como por exemplo? A mudança é porque, pronto, tudo evoluiu a nível de programação e de entretenimento e pessoas que estão muito presas em casa e que não podem, têm mesmo que estar em casa ou porque são reformadas ou porque têm uma vida muito pouco ativa, acaba por fazer uma companhia. Eu própria, quando estou em casa, assim que me levanto, ligo a televisão, nem que não esteja lá, mas está ligada. Em relação à privatização de canais, como é o exemplo da SIC e da TVI, o que achou? O que trouxe de novo para o público? Trouxe uma área mais vasta de programação, mas às vezes é um bocadinho dúbio porque é assim, eu acho que a determinadas horas estão todos a dar o mesmo e não há muita escolha a nível dos canais genéricos, os principais RTP, SIC e TVI, às mesmas horas estão sempre a dar as mesmas coisas, ou seja, se dá as notícias é notícias, se dá novelas é novelas, se dá um programa, às vezes até as próprias notícias são dadas às mesmas horas. Acha que a televisão mudou a sua vida e a vida de todas as pessoas? Sim, mudou bastante a nível de informação, temos uma informação mais abrangente que não tínhamos há muitos anos. Há muitos anos a gente não sabia nada de nada e agora ligamos a televisão e temos as notícias logo na hora. Muito obrigada. A rádio em Portugal nasceu em 1914 com Fernando Gardelho Medeiros, que fundou a Rádio Hertz, em Lisboa. Atualmente temos diversas emissoras no país, como a Comercial, Mega Hits, RFM, Antena 1, entre outras. Olá, muito boa tarde. Vamos abordar o tópico rádio e telefonia. A primeira pergunta é, como se chama e que idade tem? Ora, muito boa tarde. Eu sou Natília Maria Pereira, tenho 71 anos, nasci em 1949. Quando viu e ouviu pela primeira vez a rádio? Eu ouvi, tinha aí para aí 19 anos, 20 anos, mais ou menos. Depois comecei sempre a ver rádio porque não havia mais nada, não tínhamos televisão, não tínhamos nada naquela aldeia que era a aldeia das barracas. E então a gente não tínhamos nada, eu ia, juntamos todos juntos com uma telefonia pequenina e ouvimos sempre o rádio e novelas, e onde era o Fernando Farinha, que era uma coisa antiga, e tanto, e agora ouço novamente, mas é o rádio Amália, que eu gosto bastante. Que estações de rádio existiam na época?
Era emissora nacional. Emissora nacional. E lembra-se de alguns programas que passaram na emissora nacional que marcaram gerações? Sim, marcaram gerações. Foi novelas. Foi aquelas novelas, era Escravizar e várias, porque agora não me lembro. E pronto, era aqueles fadinhos, e era essa novela porque a gente fugimos todos para o cantinho umas das outras para a gente ouvir esse rádio, porque metade da gente nunca tínhamos essas coisas. Lembra-se de ouvir, por exemplo, o Vasco Santana na rádio? Sim, sim, esse é muito giro. Esse foi muito giro. O Vasco Santana, o Lengrinhas, que era um tamagrinho, aquela de. Ai, chega a minha agulha, tinha a coisa do Medidale, isso é tudo Vasco Santana, e isso assim. Antigamente nas aldeias só existia uma rádio ou uma telefonia e as pessoas dessa aldeia ou dessa cidade deslocavam-se até ao estabelecimento, normalmente ou era a mercearia ou uma taberna que tinha a rádio ou a telefonia para ouvir os programas. Recorda-se de algum episódio na sua vida que se tenha de deslocar para ter acesso à rádio? Não, a gente ouvia ali tudo ali, todos aos cantinhos, umas com as outras, a gente ouvia isso tudo. Havia essa novela, e havia várias, mas que agora não me lembro mais. Mas a gente unimos sempre todas, e depois onde foi, houve num convívio, numa sede, portanto era uma sede, houve a primeira televisão e a gente íamos para ali, fugimos todas, íamos, que ainda era a pior delas, e desafiava as raparigas, íamos todas juntas, íamos ouvir aquilo. Nos dias de hoje, ainda costuma ouvir rádio? Sim, o Rádio Amália eu ouço sempre na minha carrinha. Isso até todos os dias. Todos os dias ouço a Rádio Amália, porque gosto muito de ouvir os fados dela. Com tudo isto não quer dizer que ouça mais alguns, mas o dela é sempre o primeiro, tanto que tem livros dela. E tem CDs e tudo. Sabe de algumas estações de rádio que passam hoje em dia? Ou só sabe mesmo a Rádio Amália? Não, ele há vários, mas era a Mirassado, que é aqui de Alcácer. Eu usava sempre essa rádio, mas assim que apanhei o Rádio Amália, é o que eu uso. Muito obrigado, Dona Natília, por ter colaborado. Muito obrigado. Muito obrigada eu. O 25 de Abril é uma data muito importante para os meios de comunicação em Portugal, pois antes desta data existia a censura, na qual jornais e emissoras eram censurados. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos abordar o tema 25 de Abril sobre a liberdade de expressão, os novos meios de comunicação em termos de os novos jornais que apareceram após e durante o 25 de Abril, a censura, entre outros. Em primeiro lugar, como se chama e que idade tem? Maria Clarinda Simões Gonçalves tem 65 anos. Quantos anos você tinha quando se deu a Revolução do 25 de Abril? Tinha 19. Como era viver sem ter a liberdade de expressão? Era um viver apertado. Se quisesse dizer o que lhe vinha à cabeça, ou seja, dar a sua opinião, o que lhe poderia acontecer? Podemos abordar o tempo de nós namorarmos os moços que iam ser, muitos deles, milhares deles, recrutados para as colónias portuguesas. Ficavam lá 2, 3 anos, os quais perdiam a mocidade, e nós, meninas dessa altura, também perdíamos a nossa mocidade. Não se podíamos exprimir em nada. Durante a Revolução do 25 de Abril, a Rádio Renascença foi invadida por o movimento das Forças Armadas, MFA. Eles passaram 2 músicas que deram o sinal para a liberdade. Lembra-se de as ouvir na rádio e quais são elas? Depois do Adeus, do Paulo de Carvalho, e
do Zeca Afonso, o Grande Vila Morena. A imprensa era muito censurada nesta altura. Bastante. Chegou a ver espaços em brancos nos jornais? Cheguei. Lembra-se da frase gritada pelo povo: "O povo unido jamais será vencido"? Ao ouvir esta frase na altura, o que achou e o que sentiu? Senti que estávamos a sair de uma ditadura tremenda e que iríamos ter muito mais voz em muitos assuntos. Quando terminou esta ditadura, o que sentiu? Um pouco de liberdade. Após o 25 de Abril, apareceu novos jornais. Lembra-se de alguns? O século já havia. Se não se recordar, posso lhe dizer alguns. Temos o Diálogo, o Correio da Manhã. O Correio da Manhã, lembro-me de aparecer o Correio da Manhã. Lembro-me o Independente. o Independente. Depois veio também o Crime, passado algum tempo, que depois foi extinto, devido às notícias que só abordavam coisas menos boas que não nos interessavam. Simplesmente Maria foi um folhetim radiofónico, radionovela e uma novela em revista que nasceu a 23 de março de 1973 e terminou em julho de 1976. Esta novela conta a história de uma rapariga humilde que deixou sua aldeia para servir em Lisboa e acaba por se apaixonar por um jovem de boas famílias. Olá, boa tarde. O tópico que iremos abordar com você será sobre Simplesmente Maria, uma radionovela. Boa tarde, tenho muito prazer em conhecê-las. Muito prazer em conhecer e colaborar com o menino esse estúdio que está a fazer essa gravação. E a primeira pergunta será: como se chama e que idade tem? Natília Maria Pereira, tenho 71 anos, nasci em 1949. Lembra-se das novelas em revistas e em rádios? Lembra-me a novela em rádio, ainda agora estive a ver um que dava no telejornal e no rádio, que agora não me lembro bem o nome do senhor. E eu lembro-me das novelas, como esta Simplesmente Maria. O que lhe diz este título? Simplesmente Maria. O que me diz este título? Gostei muito e comprava sempre as revistas, acompanhei este romance sempre, até ao final, onde era uma rapariga pobre, andava a cavalo num burro e seguiu sempre esta vida dela a ter um futuro melhor. E lembra-se de alguns dos episódios que leu ou que ouviu na rádio? Que eu ouvi no rádio, pouca emoção tenho de ouvir no rádio porque comprava sempre a revista todas as semanas. E então entretinha-me a ler e com aquela seguira e não, pronto. Só via era às vezes o António Sala ou o quê, que dava no rádio e dava no telejornal, no telejornal ou o quê. Sabemos que a senhora tem uma coleção das revistas que foram publicadas. Poderia-nos mostrar a sua coleção e falar um pouco dela? Sim, posso mostrar e com todo o gosto. E então agora estamos aqui com a senhora Natília, que nos vai mostrar a sua coleção da revista Simplesmente Maria. Fale-nos um pouco da sua coleção, dona Natília. Eu falo da minha coleção, pronto, é que por causa desta rapariga que anunciou, Sim. Aqui é o coisa dela, a cavalinha aqui do burro, e depois seguiu novamente para aqui e depois encontra um rapaz onde ela está aqui numa revista a puxar pelas calças.
Assim, esta revista aqui, é a primeira revista que saiu. Sim, Em sim. 1973. Exatamente, esta é a primeira revista que saiu. E depois esta foi a segunda. E esta é a terceira. Que nos conta aquele episódio que ela foi atrás do rapaz e rasgou-lhe as calças. Exatamente, ele está aqui. Foi atrás dele e que rasgou as calças. Está aqui. Ela foi atrás dele, muito coisa surpreendida, que ele a pôs na cabeça dela e ela apanhou e rasgou as calças. E estas revistas, e depois está aí o seguimento Desta história. E mais que vai até ao fim, porque esta revista é aqui ao fim. É o fim. Desta coleção toda. Que acaba em 1976, esta história. Exatamente. E este. Pois está aqui, onde diz aqui o fim. Exatamente. Mas é muito linda, é muito bonita, porque agora diz com todo o amor, todo o carinho, fazia. Quando ela tinha uma revista, ia lá à papelaria e diziam: olha, mandem-me buscar aquela revista que é para mim depois ter a coleção completa. E eles, na outra semana, eu ia lá, já tinha a minha revista guardada. Porque a gente naquela altura não tínhamos televisão, não tínhamos mal a mal uma telefonia pequenina e eu não tinha televisão e às noites o meu serão era só ler as revistas. Acha que o país parava para ler estas revistas, estas novelas e ouvir na rádio? Sim, coisa porque chegando àquela hora das novelas, eu às vezes é que não tinha tempo. Umas vezes andava a trabalhar ou uma coisa qualquer e na horas das novelas tudo parava ali ao solinho com o rádio e tudo ouvia as novelas e os comentários, né, que davam isso tudo, aquilo era muito giro, era mais convivência, era aquelas coisas para a gente ouvir as novelas, dar romances, aquelas coisas que a gente... E até a gente chegava a ouvir aquele romance que era a escravizar, ou tenho a impressão de sim, que era essa também. A gente ouvia tudo. Não tinha mais nada para se entreter. Muito obrigado, Natília, por ter colaborado no meu trabalho. Se for preciso, há mais. Muito obrigado. As novas tecnologias e redes sociais são uma nova era para a área da comunicação. Hoje em dia podemos ler as notícias e ouvir a rádio online, mas também corremos vários riscos de termos informações erradas, como é o caso das fake news. Olá, muito boa tarde. O tópico que irei entrevistar você e irei abordar será as novas tecnologias e as redes sociais na comunicação e na informação. E a primeira questão é: como se chama e que idade tem? Então, eu chamo Ana Isabel Martins Mendes, tenho 43 anos e sou de Alcácer do Sal. Qual é a sua opinião acerca das novas tecnologias e das redes sociais? Eu considero que as novas tecnologias vêm ajudar aqui muito a que possamos todos estar em contacto, não é? Um contacto muito mais permanente e de certa forma conseguimos aqui estar todos muito mais juntos a abordar assuntos que interessam a todos. Mas temos que ter aqui algumas cautelas, porque muitas vezes portanto, esta facilidade que nos é dada pelas novas tecnologias também nos pode apontar para alguns caminhos que não são os corretos, não é? Através de contra-informação, de muita informação que não está correta, que é veiculada através da internet. Acha que através das redes sociais ficamos informados sobre o que se passa ao nosso redor, no país, no mundo? Ficamos, claro que sim, ajuda-nos muito, é mais uma janela que temos para o mundo que nos rodeia, ajuda-nos a conhecer melhor o sítio onde nós estamos e o mundo onde estamos inseridos, não é? Novos povos, novas culturas, outras realidades, eu acho que sim, mas como disse na primeira resposta, é preciso ter muita cautela com toda a informação que nos chega, porque cabe-nos a nós também filtrá-la e conseguir perceber o que é fiável e o que não é, mas o balanço é claramente muito positivo. Assim, de acordo com as respostas que me deu anteriormente,
Será que a informação que a gente retira, a gente temos de ter o cuidado de filtrar essa informação retirada por nós? Será que para você é 100% fiável esta informação retirada? Não, 100% não. Mas cabe-nos a nós depois de fazer esta separação entre aquilo que interessa e aquilo que não interessa. Mas já há muita informação fiável, claro que sim. E o que é verdade e o que não é? Exatamente. Atualmente as pessoas falam sobre diversos assuntos sem estar a par da informação. Acha que esta frase concorda com esta frase e o porquê se concordar? As pessoas falam de muita coisa sem ter a informação toda, não é? Sim, Fazem opinião sem ter todos os dados em cima da mesa. exatamente. Acho que é muito corrente, infelizmente as pessoas hoje em dia querem, e parece que é muito importante que todos tenhamos uma opinião sobre um assunto e muitas vezes nós não temos a informação toda para termos a opinião correta, não é? Não temos os dados todos. E é importante primeiro recolhermos todos os dados sobre um determinado acontecimento e depois emitirmos a opinião, o que muitas vezes infelizmente não acontece e depois deparamos com situações de contra-informação e grandes confusões em termos de comunicação em relação a alguns assuntos. Hoje em dia podemos ler jornais, ouvir rádio, ver televisão através dos nossos dispositivos móveis. Em relação à leitura dos jornais, prefere ler um jornal online ou comprar o seu jornal e ler em papel? São duas componentes que eu acho que acabam por, no fundo, por funcionar e por ir ao encontro daquilo que nós necessitamos no nosso dia-a-dia. O dia-a-dia é muito rápido, não é? Nós temos dias que acabam por fluir muito, muito depressa, em que 24 horas não chegam para fazer aquilo que queremos e para que possamos estar informados, podemos, por um lado, então adotar o suporte digital que nos dá de uma forma muito rápida a informação que nós precisamos, mas depois para guardar, eu confesso que sou mais fã do suporte em papel, porque permite-me voltar a ler o artigo com mais calma e eu acho que o toque do papel é algo que nunca se vai perder. Portanto, eu acho que os dois são meios complementares de informação e não podemos nem descurar um nem descurar outro nos nossos dias. Sim, Estás comigo? sim, concordo, exatamente, concordo. Só que a informação que às vezes os jornais em meio digital, eles tratam a informação diferente do que tratam no papel. Muito bem. É verdade, também é verdade. Também é verdade. Tem uma perspectiva diferente, não é? Sim. Tem uma perspectiva diferente. Foi um gosto. Muito obrigado. Obrigada, Diogo.